Tudo ok? Muito bem. Salmo de número 91. Eu gostaria de ler com você mais uma vez, exatamente por se tratar de um salmo que fala da nossa segurança e confiança em Deus. Sim? Aceito, sim. Aqui, pastora, Salmo de número 91. Salmo 91, a partir do primeiro verso. Espero que você tenha achado. Se não achou, fica ouvindo, que com certeza vai falar ao seu coração. Diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra ou na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Como eu disse, queridos, esse com certeza é um dos salmos mais conhecidos, exatamente porque fala dessa proteção. Mas eu penso que algumas pessoas, por falta de um cuidado, por falta de um estudo mais aprofundado em relação à Escritura, deixam passar algumas nuances, alguns pormenores, algumas especificidades desse texto, que são importantíssimas. Eu gostaria, então, de compartilhar com você algumas coisas a respeito desse texto. Glória a Deus. Então, preste bem atenção, irmãos. Eu gostaria de frisar bastante aqui no Salmo 91, especialmente no verso 1. Diz então a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É desta pessoa, é deste que habita no esconderijo do Altíssimo,
que se fala, que se promete, que se faz aqui uma clara promessa de proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu creio que esta é uma das primeiras mensagens do meu ministério. Um dos primeiros estudos que eu fiz de maneira mais acurada, de maneira mais técnica, onde eu me debrucei por muito tempo estudando a respeito desse texto. E a primeira coisa que me saltou aos olhos foi aquele que habita. E quando eu estava parando para pensar sobre isso, irmãos, logo me veio à mente, ao coração, peraí, não é qualquer pessoa. Essa promessa não foi feita de qualquer forma e nem a qualquer um. Ela é específica, dizendo a quem habita, aquele que mora. Entenda que há uma clara distinção entre morar, entre visitar, entre passar. Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas é muito claro a diferença entre morar num lugar e visitar. Onde que você mora? É o mesmo lugar que você visita? Qual a diferença? Já parou para pensar nisso? A palavra de Deus é clara ao dizer que essa proteção, toda ela, né, do versículo 2 até o versículo 19, um salmo, um texto maravilhoso, cheio de promessas. Mas a promessa é direcionada a um tipo específico de pessoas. E não é o que visita, não é o que vai de vez em quando, mas é o que mora, é o que habita. E aqui fala de intimidade. Aqui fala de acesso. Mas é um acesso constante. É um acesso direto. É alguém que está constantemente à sombra do Onipotente. Né? Mas quando nós olhamos isso, também vem uma outra questão à mente. Onde é que fica esse tal de esconderijo do Altíssimo? Se tem alguém aí perto de você, na sua casa, talvez no seu trabalho, onde você está me acompanhando agora, se houver mais alguém com você, eu gostaria muito que você fizesse esta pergunta a essa pessoa. Pergunte aí, onde é o esconderijo do Altíssimo? Porque quando eu estava pesquisando sobre isso, e quando eu fui pesquisar sobre a raiz etimológica da palavra esconderijo, na língua portuguesa ela indica algumas coisas, mas duas são centrais, são fundantes, são principais. Esconderijo, nós encontramos no dicionário da língua portuguesa, é o lugar onde alguém se esconde, ou o lugar onde alguém esconde algo. Você entende isso? Esconderijo é o lugar onde alguém se esconde, ou lugar onde alguém esconde alguma coisa. Ou se esconde, ou esconde alguma coisa. Mas aqui fala do esconderijo do Altíssimo. Esconderijo de Deus. E eu perguntaria a você, que lugar seria suficiente para esconder a Deus? Ou para Deus se esconder? Haja vista que um dos atributos de Deus é ser onipresente. Significa estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Se ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, então onde Deus poderia
se esconder. Então, nós podemos descartar essa hipótese. O esconderijo do Altíssimo não vem a ser o lugar onde Deus se esconde, porque não há lugar que seja suficientemente grande e profundo que comportasse Deus, que escondesse Deus. Mas se não é o lugar onde Deus se esconde, eu posso então entender que é o lugar onde Deus escondeu alguma coisa. Mas e aí, pastora? O que Deus escondeu? E aí, gente? O que Deus escondeu? O que está escondido? O que Deus fez questão de esconder? E ainda disse, olha, se alguém habitar aí, né, nesse esconderijo, essa pessoa vai ter a oportunidade de descansar à sombra do Onipotente. E eu passei então muito tempo pesquisando na palavra de Deus onde seria esse esconderijo e o que Deus escondeu nele, o que está escondido. E isso passou muito tempo, até que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos revelou isso, Ele nos desvendou isso. Eu vou pedir para que você que é rápido em encontrar, abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11. Verso 25. Ele diz: naquele tempo, respondendo Jesus disse, olha isso, Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Você notou isso? Deus escondeu, disse Jesus, o Senhor escondeu, o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e entendidos. Mas o Senhor também revelar, trazer a luz, desvendar, tirar a venda. Sabe o que Jesus está dizendo? Que existem coisas que os sábios e entendidos desse mundo não conseguem descobrir e nem entender. Eles não entendem. Por mais que você tente explicar, por mais que você mostre, eles não conseguem abstrair da sua fala aquilo que você deseja explicar. É uma coisa totalmente sem nexo, sem lógica para eles. É uma coisa totalmente oculta ao seu entendimento. E Jesus disse, graças te dou, Senhor. Porque aquilo que ficou oculto a eles, a estes pequeninos, ou seja, aos servos do Senhor, o Senhor revelou. Então eu posso te dizer, queridos, baseado nessa exegese, olhando com cuidado o entendimento, eu posso afirmar para você que o esconderijo do qual falou o salmista não é um lugar físico, mas é o entendimento daquilo que Deus quer revelar. E alguém perguntaria, pastor, mas como é que eu posso habitar em um lugar que não é físico? Evidentemente que, para se entender isso, já precisa de revelação.
já precisa de entendimento que só Deus pode produzir. Porque eu lembro bem, e eu vou pedir para os obreiros ir colocando aí os versículos, tá, queridos? Daquilo que eu vou citar agora, que não dá tempo da gente ler tudo, não dá tempo de abrir tudo, vocês, por favor, me auxiliem aí, colocando os textos, tá? O Senhor Jesus, quando se encontrou com uma mulher samaritana, lá no poço de Jacó, ele teve ali um dos diálogos, ele teve ali um dos encontros mais proveitosos para o entendimento dessas coisas. Não para ele, evidentemente, proveitosos, não só para ele, mas para nós, principalmente para nós. Porque a conversa de Jesus com a mulher samaritana nos revela coisas profundas e tremendas, pois ela chega para ele com um questionamento dizendo: vem cá, Senhor, qual é o lugar de verdade da adoração? Onde que eu tenho que ir para adorar a Deus? E ela disse: sabe por que a minha dúvida? Porque os nossos pais, eles diziam que o lugar da adoração é esse monte, é aqui no monte. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Então, de fato, onde é o lugar físico da adoração? E então o Senhor Jesus revela algo tremendo para aquela mulher, dizendo: mulher, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus quebra um entendimento estabelecido até então. O paradigma que estava posto até aquele momento é quebrado por Jesus. Ele diz: não é o lugar físico, não é o lugar físico que você deve buscar, mas é a aliança. Ele disse: o Pai procura esses adoradores. Ele procura, os olhos de Deus estão procurando esses adoradores. Porque eles adoram em espírito. Não significa dizer que você sai do seu corpo e tem uma experiência extracorpórea, transcendental. Não é disso que o texto fala. Mas quando diz adora em espírito, está dizendo além da religião, para além dos preceitos religiosos estabelecidos pelo homem. Adorar em espírito significa dizer ligado diretamente com Deus. Está ligado com Deus. Mas isso não é só em experiência espiritual. Ele diz: adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ora, quando fala em verdade, está dizendo baseado na palavra de Deus. Ao longo das eras, dos séculos, das décadas, muitos movimentos, até dentro do cristianismo, já surgiram. E em alguns momentos tentou-se estabelecer um padrão único de culto, um padrão único de louvor, um padrão único de adoração. Mas eu observo que Deus não se deixa limitar por nenhum padrão que o homem estabeleça. Já fui a cultos onde a predominância de instrumentos de percussão era clara e patente. Eram pessoas com timbas, atabaques, com panderolas, com pandeiros, com reco-reco. Já fui lá, tudo que é instrumento musical de percussão, e as pessoas ali tocavam, era a igreja toda, aquele movimento. Já fui a igrejas onde só havia um violão e uma pessoa muito bem postada, com uma postura de violão clássico, aquele som muito bem equalizado, o ambiente, uma coisa assim,
Você fala, meu Deus, que coisa profissional. Já fui a cultos, né, onde parecia ali um show de rock and roll, porque a turma era pra cima, meu irmão. O negócio era forte. Já fui a cultos aonde era tudo muito calmo. Uma banda completa, mas tudo muito bem colocado, cada instrumento na sua frequência exata. E disso tudo eu tirei uma lição. E a lição que eu guardei para a minha vida foi, independentemente do estilo de adoração, quando ela é genuína, quando ela é verdadeira, quando ela é direcionada a Deus, o Senhor se faz presente. O Senhor está ali presente, porque é a promessa dele. Então, não é a colocação do lugar, o estabelecer de um lugar que delimita a presença de Deus. Não é, sabe, o que o homem diz que é a palavra final. Por favor, eu não estou tentando pregar contra a ordem, a organização. Por favor, não entenda que sou a favor de qualquer tipo de anomia ou de anarquia. Muito pelo contrário, eu sou da ordem, eu gosto das coisas ordeiras e organizadas, mas entendo que cada lugar tem sua própria, né, noção de organização. E tudo isso eu estou dizendo para que você entenda que o estar no esconderijo do Altíssimo é estar vivendo na revelação da palavra de Deus. Quando você vive na revelação da palavra de Deus, você vive debaixo dessa proteção que foi prometida e estabelecida por Deus para aqueles que o amam, o adoram e o obedecem. Eu sei, meu querido e amado irmão, que um dos maiores temores que se enfrenta nessa época é o medo do desemprego. E talvez você que está me assistindo agora, você tenha recebido ou ainda receberá por esses dias a notícia de que, infelizmente, a empresa que você está vinculado não terá condições de mantê-lo ou mantê-la. E eu não estou profetizando isso, eu estou falando apenas em tese, conjecturando uma possibilidade. Pode acontecer comigo, com você e com qualquer um. Não é porque você é crente, não é porque você é servo do Senhor, que você está imune aos problemas e intempéries da vida. Pode acontecer com qualquer um, mas quando você está ligado com Deus, o significado das coisas tomam um novo, uma nova ótica. Você consegue enxergar as coisas por um prisma diferente daquele habitual. Porque você então passa a ver, passa a ouvir, passa a vivenciar as coisas de acordo com o que Deus te revela. Mas sim, eu preciso dizer, é evidente que nem todas as pessoas, por terem aceitado Jesus, por estarem vivendo em santidade, viverão na revelação da palavra. Não. E por que não, pastor? Simplesmente, queridos, porque viver na revelação é uma escolha. Entende isso, pastora? Viver na revelação é uma escolha. Deus pode querer te dar a interpretação, mas você não querer ouvir. Quantas vezes isso acontece? O Senhor, antes que algo aconteça, Ele usa pessoas para te prevenir, para te alertar, para te dizer, olha, atenção a isso aqui, olha,
Você está caindo nisso, você está com problemas, isso aqui, preste atenção. Isso aqui pode te derrubar, isso aqui pode te afastar. E alguns batem no peito e dizem, não, eu sei o que eu estou fazendo. Alguns se zangam, pastora. Alguns ficam até irados porque pensam que os outros estão querendo, por fim, comandar sua vida a pulso. E pode ser que isso aconteça em alguns casos. Mas em outros casos, é o Senhor Deus enviando pregadores, profetas e pessoas de oração para alertar os seus servos e dizer, cuidado com isso. Fique atento com isso, porque isso pode te levar para um mau caminho. E nem todo mundo escuta o entendimento, nem todo mundo escuta a revelação. O Senhor Jesus, que é um texto também que eu sou apaixonado, certa vez ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Nem sempre os que são enviados são profetas. No sentido de ministério profético. Nem sempre a pessoa tem o chamado e o ministério profético. Mas mesmo sem ser profeta, ela pode ser usado por Deus para profetizar, ao menos uma vez na sua vida. Eu digo isso porque a Bíblia Sagrada revela isso ao longo dos textos. E é importante, meu amado irmão, que você entenda isso nessa noite. Quando você passa a habitar, ou seja, a viver, constantemente ligado na revelação de Deus, o Senhor vai ter a oportunidade de te mostrar coisas que em outro tempo você não via, que em outro momento estava vendada aos seus olhos. Eu quero retornar ao que o Senhor Jesus disse. Ele disse, graças te dou, estou em Mateus capítulo 11. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos. Ou seja, sábios e inteligentes. Duas coisas distintas. O sábio é aquele que consegue interpretar bem a vida. O sábio é aquele que consegue, abstrair da vida conceitos e valores. O inteligente é aquele que consegue armazenar uma grande quantidade de informação. A informação sem prática serve muito pouco. A prática sem uma informação adequada pode até ser perigosa. E Jesus está falando dos dois, sábios e entendidos. Ele diz, para eles ficou oculto. Ainda está oculto. Por quê? Porque buscam através da sabedoria humana. Buscam através do entendimento humano. Mas quando a sabedoria de Deus chega e diz, ei, olha, vem cá, isso que você está fazendo, isso não é bom. E muitos não aceitam. No Salmo 1, o fantástico Salmo 1, diz, se você quiser ser feliz, não ande, ou seja, não viva segundo o conselho dos ímpios. Já expliquei algumas vezes na igreja, espero que você tenha esse entendimento, que impiedade é o contrário da piedade. E nesse sentido, piedade não é ter pena, é ser santo. Lembra, quando a pessoa é chamada de pio, fulano é pio, talvez é um termo que os jovens não reconheçam com facilidade hoje. Mas principalmente o povo católico romano, que professa a fé católica romana, sabe muito bem do que eu estou falando. Porque muitos dos seus líderes, dos seus papas, foram chamados de pio, de santo. E o ímpio é o contrário, ou seja, é o pecador. É o que gosta de provocar a ira de Deus, de que zomba
da palavra de Deus. Nós temos nos colocado contra muita coisa. E temos sido zombados por essa razão. Por exemplo, eu sou totalmente contra o aborto. E sou zombado por isso. Sou totalmente contra a destruição da família. Sou zombado por isso. Por exemplo, esses dias, pastor, eu falei na igreja. Nesses dias, não, já tem bastante dias que a gente está de quarentena, né? Um hábito meu dizer nesses dias, mas há pouco tempo atrás. Falei na igreja, queridos, vocês sabem dizer para mim o significado da palavra desconstruir? Uma palavra que está em moda, uma palavra que no meio acadêmico é quase um mantra, né? Uma palavra que até no seio da igreja já é tão falada, desconstruir. E as pessoas disseram, pastor, desconstruir, né, é o contrário de construir. Eu falei, não. O contrário de construir é destruir. Essa palavra desconstruir, ela foi trazida para amenizar o peso da palavra destruir. Quando alguém diz, nós precisamos desconstruir os conceitos antigos de família, as pessoas aceitam isso tão bonitinho, parece uma coisa tão, né, técnica, uma coisa tão bacana de se ouvir. Desconstruir o conceito de família, os conceitos e preceitos judaico-cristãos de família patriarcal. Isso é um absurdo. E nós cristãos, principalmente nós cristãos evangélicos, que somos totalmente contra que se revogue os preceitos de família. E eu estou falando especificamente os preceitos e conceitos judaico-cristãos de família, onde a família é constituída pelo marido, sua esposa e seus filhos. E alguns ficam logo em polvorosa e dizem, tá vendo, fundamentalista. Mas por que as pessoas reagem de maneira tão dura, tão agressiva? Porque elas interpretam aquilo que nós estamos dizendo única e exclusivamente por sua sabedoria e por seu conhecimento humano e natural. Elas não conseguem entender a profundidade espiritual do que nós estamos a apregoar. Porque quando nós falamos, meu irmão, viver no entendimento, na revelação, significa dizer, viver ouvindo Deus. Eu até estou imaginando aqui, viu, pastora? Alguém pode pegar esse texto aqui, né? Esse termozinho que eu falei, viver ouvindo Deus, fazer uma edição corte e dizer, olha, aquele cara é doido, ele diz que escuta Deus. Porque já ouvi isso. Se você disser, olha, Deus falou comigo, eu escutei a voz de Deus, há pessoas que até hão de te considerar uma pessoa fanática. Sabia disso? Fanático. Vão achar que você é lunático. Vão achar que você é uma pessoa alienada. E essa palavra, alienada, né, vem o seu radical, né, estranho, de fora, né, um estrangeiro, um esquisito, alguém que não pertence, alguém que não está incluído. E é engraçado que nós que somos crentes em Jesus, nós até fazemos questão de dizer a verdade, tá? Nós somos estrangeiros aqui. Nós não somos desse mundo. Você imagina alguém que está escutando isso agora, dizendo, tá vendo? Eu não falei que eles eram loucos? Eles acabaram de dizer que não são desse mundo, porque são coisas que não dá para você entender se não for através da revelação da palavra de Deus. Mas agora eu queria chamar a sua atenção, meu irmão e minha irmã, você que é da revelação, você que é do entendimento do Espírito, escute agora o que eu vou te falar. Nós estamos entrando no tempo do fim. Já estamos vivenciando
o princípio das dores. O Messias se aproxima. A trombeta está prestes a ser tocada. O mundo já está se ajustando para o domínio do anticristo. E você, meu amado e querido irmão, precisa estar voltado para Deus. Pastor, a igreja está fechada. Ou pastor, a minha igreja está aberta, mas só podem, no máximo, 20 pessoas lá dentro. Pastor, eu não estou tendo, a oportunidade de estar nas orações, nos cultos. Lembre-se o que eu disse no início, meu amado irmão. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu estou aqui, na minha casa, pregando, apregoando e ensinando para você a palavra de Deus. Mas como que você está recebendo? Alguns estão agora deitados, comendo pipoca, chupando um chiclete, tomando um suco, um refrigerante. Eu não estou dizendo a você que no aconchego do seu lar você não tem direito a fazer isso, por favor. Mas eu quero só chamar a sua atenção para dizer que, para algumas pessoas, o espírito e em verdade perdeu a devida seriedade. Sabe como é que eu acredito, irmão, que você poderia estar sentado aí no seu sofá, na sua cama, sem problema nenhum, mas voltado para Deus, entregue para Deus. E quando eu falo isso, eu falo porque eu sei que nessa nossa geração, alguns vão ao culto e durante o culto estão olhando suas redes sociais. Como se aquele culto fosse apenas uma obrigação, um desencargo de consciência que alguém precisa ter para dizer assim, cumpri minha obrigação, cumpri a minha parte. E eu te falo uma coisa, querido e amado. Para mim, servir a Deus é muito além de uma obrigação. Você não tem ideia de quantos e quantos cultos eu já estive presente com dor, com muita dor. E poucos perceberam. E poucos estiveram atentos a isso. E por que foi, pastor? Porque para mim é prazeroso estar na presença de Deus. Para mim é gratificante poder ser canal de Deus para anunciar a sua palavra. É uma honra da qual eu não me julgo merecedor, mas que tomo como uma das maiores e maiores honrarias que um homem poderia receber na face da terra, é ser embaixador do reino de Deus, ser representante do meu rei aqui nesse mundo. Você ouviu bem? Do meu rei. Porque enquanto brasileiro, eu luto por democracia, mas no meu íntimo, eu sou cidadão de um reino eterno. Então entenda bem o seguinte, muitos estão ainda com seus olhos vendados, e por mais que você fale, tá? A pastora Carla está aqui na minha frente, ela sabe muito bem, eu admiro tanto aqueles pregadores de praça. Aqui em Natal, a nossa capital, nós temos uma praça chamada Gentil Ferreira. E lá, sempre que eu passo, eu vejo pregadores com uma caixinha de som, um violãozinho, cantando, tocando, pregando. Eu acho tão lindo, eu nunca tive esse chamado. Eu tenho um irmão agora que ele não me deu autorização para falar o nome dele, então não vou falar. Tá? Mas já tive com ele em algumas viagens de ônibus. E é tão engraçado porque ele é inquieto, ele entra no ônibus, vai num, vai no outro e fala, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Você sabia que o Jesus quer te salvar?
Eu nunca tive esse chamado, irmãos. Ao lado dele parece até que eu não sou nem crente, porque ele fala e eu fico só aqui, amém, orando. Não é o meu chamado. Eu sou apenas um ensinador, um pregoeiro das boas novas. Amo falar do meu Senhor, principalmente do amor e da sabedoria de Deus, que são os dois pilares do meu ministério. Mas se eu não soubesse dizer nada, e se da minha boca não saísse nada proveitoso no sentido de retórica, mas se eu soubesse dizer, Jesus é bom, eu já estaria satisfeito. Mas o Senhor me chamou para mais. Me chamou para te dizer, igreja, desperta. Porque estamos vivendo o tempo do fim e muitos não conseguem enxergar isso. Quando eu digo o tempo do fim, por favor, não estou falando que amanhã o mundo vai se acabar. Se você entendeu isso, por favor, reedite esse entendimento. Teologicamente, escatologicamente falando, estamos entrando no princípio das dores. Ainda tem muito ainda para andar, mas o fato é que estamos vivendo um tempo que antes era só profecia e agora é concreto e real. E alguns estão na igreja e não conseguem enxergar isso. Não conseguem ver isso. Porque continuam vivendo suas vidas como se não tivessem que prestar contas a Deus. Como se não tivessem que realmente cumprir aquilo que foi estabelecido por Deus para nós, como nossa obrigação. E então, quando vem momentos de dor, quando vem momentos de angústia, muitos recorrem a Deus e falam, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Muitos recorrem à palavra de Deus e dizem, não, mas o Salmo 91 está dizendo lá que o Senhor prometeu nos proteger das pestes. Não importa se seria durante o dia ou durante a noite, Ele prometeu que estaria mandando anjos para estar ao nosso redor, para nos proteger. Sim, amado, mas a quem foi feita essa promessa? A quem vive na revelação da palavra de Deus. Não é só na letra, é na revelação. Você consegue entender isso? Eu não sei se eu estou conseguindo, eu queria tanto poder te mostrar como eu estou vendo. Eu queria tanto poder compartilhar com você como eu estou vendo. Quando ele diz na revelação, ele está dizendo, é isso na prática. É revelado. Não só apenas escrito, não só apenas preso à letra fria, mas vivo, isso vivo, concreto. Porque quando você tem a revelação, os jovens não têm noção disso, mas a minha geração, você lembra? Quando nós tirávamos o velho retrato, você lembra? O cuidado com o filme. Não podia expor o filme à luz, porque senão queimava o filme. E a gente tinha que levar, para o laboratório, para que fossem reveladas as imagens. Elas estavam escondidas dentro de um tambor de filme, escondidas ali dentro, e só poderiam ser mostradas depois de passar por um processo. E esse processo é muito parecido com o que eu quero te mostrar aqui nessa noite. De revelar, de algo que está sombrio, algo que está nublado, algo que está embaçado no seu entendimento. Então se tornar tão claro, concreto, como essa parede que está ao meu lado. Aquilo que para uns é apenas teoria, é apenas filosofia, para outros é real, é realidade. E essa realidade que eu quero que você entenda nessa noite é que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E em muito, muito breve, você ouvirá uma notícia que será reportada em todo o mundo. Uma notícia que alguns zombam, alguns riem, alguns fazem pouco caso, mas ela vai chegar. Vai chegar.
E a notícia é: um povo desapareceu da terra. E que povo é esse, pastor? É o povo de Deus. Eu não sei te dizer quem aqui da minha casa, da minha família, dos meus parentes, dentre os meus amigos, dos meus companheiros de obra, dos membros e obreiros da igreja a qual pastoreio. Eu não sei dizer quem deles vai subir, mas eu posso te garantir que aqueles que estão vivendo na revelação da palavra de Deus, em espírito e em verdade, estão aguardando, e por estarem aguardando, estão se preparando. Uma parcela deles diz a parábola das 10 virgens. Uma parcela destes está adormecida, sabe que o noivo vem, não duvidam disso, estão até esperando que esse noivo venha, mas não estão se preparando. Não tem consigo o azeite que representa o Espírito Santo. E é este Espírito Santo o causador da revelação. Há coisas que não se interpretam, por mais inteligente que você seja, por mais entendido que você se julgue. Há coisas que só podem ser compreendidas se for através do Santo Espírito de Deus. E Ele me manda te dizer nessa noite: ainda dá tempo de você se alertar. Ainda dá tempo de você tomar uma decisão séria, de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixar de usar a religião como muleta, como bengala. Deixar de se esconder atrás das coisas que você faz, como se elas pudessem justificar você diante de Deus. Por que alguns não têm medo? Por que alguns, durante esse caos em que o mundo vive, estão firmes, estão alicerçados em uma certeza? Esses dias uma pessoa me perguntou sobre a esperança, porque lhes dissera, alguém lhe disse que a esperança era algo perigoso, porque poderia fazer com que a pessoa ela ficasse ali presa a uma coisa que não é de fato real. E eu disse, não. Pelo contrário, a esperança é algo bom e maravilhoso. Porque quando eu tenho esperança, o nome já diz, a raiz disso é clara, espera. Eu espero. E se eu espero, eu almejo. E se eu almejo, eu tenho uma possibilidade de colocar junto, de incutir nisso aí, uma parcela de fé. E o esperar toma um novo patamar, porque agora eu passo a esperar com certeza de que vou receber. E é assim que nós estamos vivendo esse momento, na esperança de que essa palavra do Salmo 91, ela é verdade, de que nós vamos atravessar esse mar de medo e de, angústia, e de desespero que as pessoas estão vivendo. Vamos chegar do outro lado desse mar bravio, porque aquele que está no nosso barco, ele é poderoso e ele tem poder de dizer: aquieta-te mar, aquieta-te vento, e se ele disser, eles vão obedecer. Por isso eu quero te dizer nessa noite, meu querido e amado irmão, se volte para Deus. Largue esse mundo miserável que não tem mais o que dar. Quando eu digo mundo, eu estou falando do sistema pecaminoso que rege o mundo. Um sistema tão maligno, tão maléfico, onde uma pessoa virgem, ela é zombada por estar se guardando para o casamento. Um sistema tão maligno, onde a criança no ventre de uma mãe é considerada um estorvo, é considerada algo descartável.
Um sistema maligno onde o casamento não é honrado, onde as pessoas são capazes de trair umas às outras e dizer que isso é normal. É desse sistema que nós estamos nos afastando. Alguns, pastora, nos chamam de crentes. Outros já nos chamam de evangélicos. Alguns nos chamam de simplesmente cristãos. Mas houve uma época, e alguns ainda assim chamam, onde nós éramos denominados apenas de protestantes. E por quê? Porque nós sempre protestamos contra o mal. Nós sempre protestamos contra o erro. E ainda estamos aqui. Não nos calaram. Ainda continuamos dizendo: o pecado cobra um preço. O pecado é prazeroso, mas ele exige um preço altíssimo. E o pagamento, o salário do pecado é a morte. Se volte para Deus, amado. Ainda dá tempo. Ainda dá para você largar esse erro. Eu quero encerrar a minha palavra aqui agora, lendo o que nos diz o salmista Marcos. Evangelho de Marcos. Salmista não, o evangelista Marcos. Estou com um salmo aqui no coração. O evangelista Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 11, preste atenção. Os discípulos se reuniram com Jesus. Perguntaram a ele a respeito das parábolas que ele estava pregando. Parábola é uma história comparativa para expressar uma verdade imensa, grandiosa, com termos mais simples. Isso é uma parábola. Mas eles não entenderam a parábola e perguntaram a Jesus. Olha o que diz aqui Marcos, capítulo 4, verso 11. Jesus disse: a vós é dado saber, olha isso, a vós é dado saber os mistérios, olha pastora, do reino de Deus. Mas aos que estão de fora destas coisas, se dizem por parábolas. Os que estão de fora, estas coisas, se dizem por parábolas. Ou seja, quem está no reino é revelado. Quem está fora do reino se diz, mas se diz por parábolas. Pode acreditar, meu amado irmão. Algumas pessoas estão me ouvindo agora e não entendem nada do que estou dizendo. É uma coisa tão difícil para elas entenderem. Quando nós dizemos, aceite Jesus, a pessoa fala, eu já tenho Jesus na minha vida. Porque ela compara Jesus à religião. Ela acha que o fato dela ser participante de uma religião ou membro de uma denominação, isso já é aceitar Jesus. E vai muito além, amado. A aliança com Deus é muito além. No versículo 12 ele diz, para que vendo, vejam e não percebam. E ouvindo, ouçam e não entendam. Para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E lhes sejam perdoados os pecados. Pastor, não entendi nada. O que Jesus quis dizer com isso? O que o Senhor Jesus quis dizer? Que há pessoas que jamais entenderão o que estamos pregando. Porque elas não se convertem. Porque elas não mudam. Porque elas continuam da mesma forma. Zombando de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus. E um dia, tudo isso lhes sobreviverá, disse Jesus, como um ladrão na noite.
um dia em que não esperam, a hora em que não aguardam, ele disse, ele virá. E eu espero que você seja daqueles que escutam, que buscam entender e viver a revelação, que entenda o momento que estamos vivendo, que olhe para esse mundo e tenha uma certeza, isso tudo está prestes a mudar. Porque em breve, o Rei dos Reis virá buscar a sua igreja. Amém? Eu quero chamar agora para a oração a você que ouviu essa palavra e reconhece no seu íntimo, pastor, eu ainda não aceitei Jesus. Eu aceitei a religião, a igreja. Eu aceitei que a palavra de Deus é verdade. Mas eu ainda não o aceitei como meu Senhor. Eu ainda não estou vivendo para Cristo. Eu quero fazer uma oração e vou fazer uma oração pausada, para que dê tempo de você repetir as mesmas palavras que eu vou falar agora. Se é do seu coração, do seu íntimo, o reconhecimento em dizer, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu quero ser crente em Jesus. Eu quero mudar de vida. Então você vai orar comigo. E eu tenho certeza que o Pai vai nos ouvir e vai nos aceitar. Se você quer minha oração, estenda sua mão junto com a minha. Curve sua cabeça e vamos orar. Você vai repetir as mesmas palavras que eu vou falar. Ore comigo e diga, ó eterno Deus, maravilhoso e eterno Pai, em o nome de Jesus, o teu Filho, nesse momento eu entro em tua presença para entregar a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que sou pecador ou pecadora. Eu reconheço que não mereço a tua graça. Mas mesmo não merecendo, eu a aceito. E nesse momento, eu te peço, receba, Jesus, a minha vida em tuas mãos. Me perdoa os pecados que eu tenho cometido insistentemente, dia após dia. Diga, me lava no teu sangue, me purifica de todo mal, escreve o meu nome no livro da vida e me faz ser participante desta tua graça e deste teu amor. O meu nome no livro da vida e a minha vida no teu altar é o que eu desejo, em nome de Jesus. Diga, eu reconheço a minha condição de pecador e te aceito, ó Jesus, como meu único e suficiente Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Voltei aqui mais uma vez para te lembrar, se você é cristão evangélico, assim como eu sou, peço a você que não deixe de dar ouvidos aos seus pastores e nem os abandone. Eu estou aqui não para substituí-los, mas para ser mais um mensageiro da palavra de Deus. E a cobertura espiritual que eles estão dando sobre a sua vida, eu não tenho como te dar. Então permaneça firme e servindo ao Senhor Jesus. Se essa mensagem de alguma forma te abençoou, dá um joinha, nos ajude a fazer crescer e fortalecer esse canal, para que a palavra de Deus chegue a muito mais pessoas. Tá bom então? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe, que o eterno Deus de amor abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus.